essa paz divina que Jesus veio trazer ao mundo. Meus amigos, não deixeis que o sentimento de ódio faça morada no vosso peito, não deixeis que a indiferença faça pouso era vosso peito, essa massa de gelo que esfria o calor do coração. Não permitais que esse bloco de gelo entre no vosso ser, permitindo que raciocineis erradamente. Assim, felizmente foi por lá. Meus amigos, deveis dar graças a Deus, por tudo quanto feriu a humanidade neste momento de dor, de angústia, que deveis sentir pelos sofrimentos alheios. A Terra está realmente um vasto hospital de dores. E assim como os homens constituem os hospitais de sangue, desdobrando a instituição da Cruz Vermelha em múltiplos hospitais de caridade, para atender aos feridos, nós, os do além, temos também o nosso batalhão de socorro, para os espíritos que se desprendem violentamente da matéria, nos combates, nas guerras, nos suicídios, no desespero. E a nossa Cruz Vermelha é diversa da vossa, num certo sentido, é que a vossa, sendo vermelha, é símbolo de sangue, a nossa, é a cruz da esperança, do amor a Deus, que ensina a suportar as mágoas dos nossos irmãos, e aspirar uma vida melhor. Abençoados sejam os homens que procuram mitigar a dor dos sofredores, abençoados sejam os espíritos que têm a missão de acordar, embalar, tonificar e acariciar as almas sofredoras, partidas deste vale de lágrimas. Deus ampare a todos vós, meus amigos, e vos dê a chama da fé, para alentar os vossos espíritos, tornando-os inabaláveis nesta certeza da vida imortal. Deus vos guarde. Maria Luísa. Satisfazendo desejos e atrações. Meus amigos, meus queridos companheiros de trabalho, mais uma vez me associo a vós, nas proximidades do Natal, procurando incutir ideias proveitosas, generosas e felizes, para que vos prepareis, tornando-vos dignos desse evento. Preparar-se para o Natal de Jesus, queridos irmãos e meus amigos, significa limpar o seu interior de todo pensamento que o possa manchar, a fim de que, dentro desse altar secreto onde a fé vai pontificar, lembrando a humanidade a esperança mais sublime que Deus lhe concedeu, Jesus possa morar, limpar o coração para que Jesus nele se possa acolher, tê-lo em paz com seus irmãos, para que a paz de Jesus também nele penetre, praticar atos generosos, de caridade voluntária, para que também as bênçãos voluntárias do Senhor possam descer sobre eles. Assim, pois, meus queridos amigos, eu venho, satisfazendo desejos e atrações que me chamam ao vosso meio insistentemente, falar-vos. Aproxima-se a vossa festa e a nossa também. Há muita alegria no espaço, quando se nota que agremiações que cultivam o cristianismo espírita se preparam, na modéstia e na boa vontade das suas intuições, para realizar um festejo a oferecer ao Divino Mestre. Nós também nos alegramos, e procuramos visitar aqueles menos favorecidos da fortuna, que não podem comungar na mesma taça do amor e da caridade, por não estarem com a consciência em paz, com o seu próximo. Que bom seria se na terra não houvesse ódio. Se ninguém pensasse em aniquilar seus irmãos. Se ninguém cogitasse de derribar a reputação dos outros. Se cada um olhasse para os seus próprios defeitos e soubesse perdoar a fraqueza dos seus irmãos. Que bom seria se das próprias virtudes não tivessem notícia e conhecessem as virtudes que enobrecem, enaltecem os espíritos das outras criaturas. Que bom seria se o pobre encontrasse realmente afabilidade e afeto nos seus irmãos que mais do que lhe possuem. Que bom seria se o orgulho não encontrasse guarida no seio cristão. Certamente que não encontra, porque o verdadeiro cristão não tem orgulho, mas é que os adeptos e filiados ao cristianismo espírita muitas vezes têm desses assomos orgulhosos, que convém sufocar, abafar. Nós, na nossa falange abençoada por Jesus, estamos em festa e preparamo-nos para alegrar também os outros. Permita o Senhor que também vos acostumeis a essa ideia de pensar nas crianças, fazendo-as felizes, amparando-as na adversidade, apontando o caminho do dever,
da justiça, guiando-as, enfim, nesse mar tempestuoso da vida, tão cheia de pecados, de orgulhos, que elas, por sua inexperiência, não conhecem. A juventude da vida só conhece a flor, mas não conhece o espinho. Mas vós outros, que viveis na terra há mais tempo, que já conheceis o pró e o contra da vida terrena, guardai-as, meus amigos, não somente as desta casa, que graças a Deus estão amparadas, mas as filhas dos outros. Pobre juventude inconsciente, que não sabe o que é bom, nem o que é mal, encarando tudo pelo prisma da sua adolescência, da sua inocência, do seu pensamento sem mácula. Meus amigos, eu sei que me esperavam, eu sei que alguém me pediu para vir, eu senti esse chamado desde muito, e aqui vim, atendendo a quem, com tanto afeto, procura me atrair, dizendo-lhe, eu sigo os teus passos, eu vejo o teu esforço em prol desta casa, e todas as vezes que te ofereces para este ou aquele trabalho, eu sinto alegria no íntimo do meu espírito. Deus te abençoe e te faça sempre compadecida e boa para todos os seres da natureza, homens e animais. Deus te faça compreender assim, porque as almas boas entendem a dor dos seus semelhantes, mas também compreendem o olhar triste, melancólico, do irracional que não sabe falar. Deus vos abençoe a todos, meus amigos, e vos inspire no sentimento de bondade, de caridade, para que, no dia em que se comemora o Natal do Divino Mestre, todas as almas existentes no asilo espírita João Evangelista possam ter comunhão verdadeira, estreita e sincera, com a nossa falange abençoada, que certamente não faltará. Deus vos guarde. Francisquinha. Esclareçamos a doutrina. Deus vos salve, meus irmãos. Convém que a pregação espírita continue a ser feita dentro dos moldes da revelação evangélica, para a edificação da fé, e a cultura dos caracteres humanos. É preciso que o povo, abrindo mão dos preconceitos e superstições que entretêm a fé, comece a encará-la positivamente, como ela é, um achote vivo, a iluminar a trevo que envolve o fenômeno da morte. Ensinar espiritismo por meio de superstições, por meio de bruxarias, é a verdadeira expressão, não edifica a fé da humanidade. E preciso que se saiba que espiritismo tem substância para fornecer ao homem, tem corpo de ciência, tem filosofia, tem religião. A ciência dará elemento para que o indivíduo se aposse daquilo que explica o que é o milagre. A filosofia eleva a moral do indivíduo, atraindo-o para a alta espiritualidade. A religião doma a fé humana, fazendo edificar seu caráter mansamente, pacificamente, altruisticamente. É, portanto, necessário que todos os adeptos de espiritismo se compenetrem da grande verdade, enquanto se não edificar a crença espírita, estabelecendo uma base sólida para a fraternidade cristã, estará sempre aberta a porta para as discórdias, para as lutas cruentas. Onde se levantará um homem que consiga irmanar seus irmãos? Onde se levantará esse teólogo, esse filósofo de inteligência superior, capaz de fazer um só rebanho e um só pastor? Haverá sempre a duplicidade de partidos, haverá sempre a discórdia, a rivalidade, a falta de consciência e, perdoai-me, a insinceridade. Desfraudado o estandarte da fé, sob os ditames da doutrina espírita cristã, o homem compreenderá que é irmão do seu irmão, que a excelsa doutrina manda fazer para os outros aquilo que se quer seja feito para si. O homem compreenderá as desigualdades da fortuna, as vidas sucessivas, o porquê dessa desigualdade social, que tanto perturba as mentalidades fracas. É necessário, por conseguinte, continuar a propaganda espírita, claramente, abolindo estas superstições, que apenas servem para prejudicar a marcha da doutrina. A doutrina elevada, nobre, capaz de dar fruto bom, de salvar a humanidade, apontando-lhe o caminho do dever, da justiça, mas, infelizmente, há sempre um lado supersticioso, há sempre o medo desse além, para eles obscuro,
Enquanto que o verdadeiro adepto de espiritismo espera para si o dia de amanhã, procura cumprir o seu dever, busca saber onde se encontra a verdade, procura examinar a fé, saber se de fato é forte, o resto é caminhar para frente. Este espiritismo, ensinado desde a infância, formará criaturas para o futuro, tornando-os homens capazes de reger o país dentro das normas de uma fraternidade visível. É triste o momento atual, em que se vê tantas cabeças tendo de se curvar perante uma sentença. Perturbações que tornam os espíritos turbulentos, inconscientes. Homens nervosos, mulheres, desviadas. A moral calcada aos pés, a virtude ofuscada pelo vício, enfim, o descalabro que se vê na sociedade. Virtudes a tombarem do seu pedestal, almas, seres impolutos, fraquejando diante das tentações. Criaturas que em absoluto nunca pensaram no mal, vendo-se de um instante para outro, envoltas na sua rede traiçoeira. Como corrigir tudo isso? Compreendendo o altruísmo de espiritismo, realizando uma vida além desta, não fazendo consistir nesses dias pequenos, curtos, cheios de dores, toda a esperança do coração nobre. Compreender que a vida presente é tão somente a estrada para o futuro, compreender todas essas verdades que o espiritismo nos traz. Isso edificará o caráter do povo, o preparará para o dia de amanhã, e nós teremos, então, espíritas convictos, dando testemunho da sua fé, em qualquer situação da vida. Teremos, então, mulheres capazes de se manterem dentro da linha do dever. E, quando alguma, por uma dessas infelicidades que não se pode prever, fracassar, a consciência será a primeira a apontar-lhe o erro. E as almas que têm a consciência delicada, não estão perdidas. Meus amigos, vamos continuar a propaganda espírita dentro dessas casas cristãs que procuram incutir os princípios de igualdade, fora de superstições, fora do fanatismo, dentro da lei moral, edificante, reta, que é o espiritismo cristão. Deus vos salve. José Dácio. Em 15 de novembro. A paz de Jesus esteja em vosso meio. Ela habite em vossos corações, fortificando neles a fé em Deus, nosso Criador e Pai. Amigos e irmãos meus, o nosso, ou melhor, o vosso país se rejubila hoje pela festa magna que se celebra em seu meio. Acontecimento cívico de grande valor, que figura na história como um rasgo de heroísmo daqueles que implantaram o regime de que hoje gozais. Amigos e irmãos, Deus, em sua alta sabedoria, encaminha os povos cristãos. Para que uma nação seja feliz, não se faz mister esta ou aquela, ou ainda aquela outra forma de governo. O essencial é que o governo supraterreno, extraterreno, o governo que vem das altas intuições, da transcendência das coisas eternas, seja implantado em seu povo, e que esse povo, absorvendo as instruções partidas dessa altitude, dê cumprimento aos seus mandamentos. O governo de um país, para o conduzir à felicidade, para fazê-lo progredir, material ou espiritualmente, necessita ter por norma inflexível os ditames benditos do Código Divino, trazido por Jesus ao mundo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, pois, não me posso exprimir a favor daquele governo que caiu, nem tampouco deste que se ergueu. O sol nasce, o sol se põe. Quem o vê nascer, belo, aquecer a terra com seus raios de ouro, não poderá talvez imaginar que, no poente desse mesmo dia, ele se afundará no horizonte. Nada é estável na terra. O sol de justiça, aquele que jamais terá um poente, porque será sempre um meio-dia, esse sol deve aquecer os homens de boa vontade, deve insuflar-lhes a fé, incutir-lhes o ânimo e a coragem, implantar-lhes no coração e no cérebro os sentimentos altruísticos da justiça e da caridade. Esse sol, que não tem nascente nem jamais terá poente, é o sol que Jesus veio trazer ao mundo, os raios do seu amor. Cristo Senhor, viva no coração brasileiro, e o coração brasileiro será feliz. Vossa terra é grande,
espaçosa, cercada de rios caudalosos, de montanhas soberbas, que causam inveja a outras terras, de florestas encantadoras, sempre verdes, de mares profundos, povoados de habitantes, que na sua essência são exemplares variados da fauna marítima. Meus amigos, quanta beleza tem o vosso país! O que lhe falta para o seu progresso? Homens capazes de crer, homens que sejam expoentes da verdade cristã. Não se trata desta ou daquela bandeira, trata-se do estandarte da fé. E vós vedes que, não obstante haver sido implantada essa doutrina em que se diz a única, o povo não se sente satisfeito e se desdobra em outras correntes, cada qual mais paradoxal, mais antagônica e mais ineficaz. O crente desta religião busca o conforto da outra, porque a sua é insuficiente, o daquela, que oferece a suficiência da fé ao sedento que a vem buscar, não sabe, por si mesmo, beber na fonte das águas vivas, onde mandou seu irmão beber. Diz para o seu irmão, bebe dessa água e serás satisfeito. Mas, quando lhe chega a vez, dá exemplo contrário, lá fora, provando, assim, que, se a doutrina é eficaz para o seu irmão, que buscou encaminhar para ela, é insuficiente para ele próprio, porque precisa das outras. Meus amigos, é por isso que vos digo, enquanto se celebra esse acontecimento cívico, que enche de júbilo, de satisfação a nação brasileira, eu penso na revolução que pode produzir a fé dentro das almas, penso no batismo da crença cristã, na renovação do caráter, nesse Jesus crucificado no alto do monte e glorificado no Tabor, ele, que vive nas maiores alturas, e que brilhou sempre pela humildade, pela grandeza e pela fé em seu Pai, e penso, então, ainda, mais, que esse Jesus, tão grande, pode conter-se, caber inteiro no mesquinho coração do homem. Mas o homem lhe fecha a porta, o homem não cumpre as suas próprias leis, não aceita a base da verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade está no cristianismo, e esse cristianismo só espiritismo pode trazer, tudo mais é rótulo, só o conteúdo é que é verdade. A verdade inteira se encontra na doutrina espírita, revelada ao homem, e o próprio homem ainda procura alterar esse princípio divino. Meus amigos, o dia é de festa. Mas como são dolorosas essas recordações que ele traz ao espírito. Como é triste ver que o homem procura sempre mirar-se nesse pseudo-altar, que ele julga uma honraria para si. E eu digo, mais uma vez, tentando levantar meus irmãos, fazei-vos pequeninos, se quereis ser grandes, não sejais orgulhosos. As almas humildes têm apenas os brasões materiais, que as humilham, nada mais. Sede, pois, meus irmãos, unidos, amigos, fiéis e devotados a esse Cristo, Senhor, que desceu humilde e pequenino, mas que pode agasalhar dentro de si esse rebanho, que o deve seguir, devotado, fervoroso. Paz conceda a Deus a toda a nação brasileira. Paz se estenda além, nos mundos e nas terras afastadas. Glória seja dada a Deus. Pedro de Alcântara. Palavras finais. Os grandes benfeitores da humanidade, espíritos desenvolvidos do além, enviados aos homens bem-intencionados da terra, continuam no labor incessante de propalar instruções salutares aos seus irmãos encarnados e aos desencarnados, obedecendo de bom grado aos desejos do instrutor divino, Jesus. Seus ensinos, não somente conjuram o mal, como, seguidos à risca, vencem-no. Na época atual, em que os ânimos exaltados por todo o orbe terreno atiçam e alimentam o incêndio de paixões inferiores no seio da coletividade humana, é mais do que nunca necessária a divulgação da palavra do alto. Êxodo o 10º fascículo do além, entrega a grande sementeira do bem pelas almas generosas que o ditaram, em cooperação eficiente e proveitosa com os seres encarnados, que lhe emprestaram o concurso de seu incansável esforço mediúnico, a dedicação carinhosa das suas abençoadas e operosas mãos juvenis,
os recursos pecuniários de sua bolsa sempre aberta à caridade, e a tenacidade comprovada do desejo da propaganda espírita, cristã. Bênçãos do Senhor caíam sobre os trabalhadores da sua bendita seara. Max. 1936. Fim.